Olá pessoal, vamos para a nossa segunda parte da aula 1 sobre trabalho de uma força. Na aula passada falamos sobre o trabalho de uma força constante, demos a definição de trabalho de uma força constante, como uma grandeza escalar que relaciona o módulo da força aplicada sobre um objeto e o módulo do deslocamento sofrido por esse objeto. E aplicamos esse conceito, essa definição, do trabalho da força peso, e encontramos algumas propriedades, com propriedades inerentes às chamadas forças conservativas. Na aula de hoje, nessa aula, veremos o trabalho de forças variáveis, ou seja, forças cujo módulo varia, a direção também pode variar, ao longo do deslocamento, ou seja, a projeção da força na direção do deslocamento varia no decurso do deslocamento. Ok? Então vamos à nossa aula, que é o trabalho de forças variáveis. Trabalho de uma força variável. Consideramos aqui uma trajetória qualquer, em que em cada ponto selecionado, nós temos uma partícula submetida a uma determinada força. Aqui a força tem módulo e direção, característicos da força F1. Aqui módulo e direção, característicos da força F2. E em outro ponto da trajetória, módulo, direção e sentido, característicos da força F3. Fazendo a decomposição das forças em cada ponto da trajetória, para dados deslocamentos, teremos a componente normal, ou seja, perpendicular ao deslocamento, e teremos a componente tangencial na direção do deslocamento. Sabemos que a componente normal, perpendicular ao deslocamento, não realiza trabalho. Então, o trabalho da força F1 seria a soma escalar dos trabalhos das forças Fn1 e Ft1, ou seja, a soma dos trabalhos das suas componentes, sendo que a componente normal não realiza trabalho. Então, o trabalho da força F1 é o trabalho da sua componente, na projeção na direção do deslocamento. Então, percebam que para cada ponto dessa trajetória, a força tem uma projeção na direção do deslocamento diferente, ou seja, essa projeção está variando ao longo do deslocamento. Então, no deslocamento ΔS1, ela vale Ft1, no deslocamento ΔS2 ela vale Ft2 e assim por diante. Se observarmos aqui um gráfico da força, da componente da força na direção do deslocamento, ou seja, Ft1, Ft2, Ft3, em função dos deslocamentos ou posições, porque se tomarmos como origem aqui, cada deslocamento é igual à posição final, tomando a posição inicial como a origem. Então, para cada deslocamento ΔS1, teremos um determinado valor de força. O módulo da força nessa direção varia. Então, podemos ver aqui que sob um gráfico que representa a variação do módulo dessa força ao longo do deslocamento, podemos imaginar vários retângulos aqui. Bom, se tomarmos o limite, como diz aqui o professor, para deslocamentos cada vez menores, esses retângulos ficarão cada vez mais numerosos, varrendo praticamente toda a área sob o gráfico. Então, no caso de uma força variável, podemos determinar o trabalho da força variável pela soma dos trabalhinhos realizados ao longo de cada deslocamento pequenininho. Então, cada deslocamento pequenininho tem nesse deslocamento um módulo da força naquela direção. Isso vai te dar um retangulinho. O próximo deslocamento pequenininho vai te dar um outro retangulinho. A soma de todos esses retangulinhos vai ser o trabalho total dessa força variável ao longo de um determinado deslocamento ΔS. Então, essa soma de pequenas áreas retangulares, no limite, quando esses caras ficarem pequenininhos, nós teremos o preenchimento de todos esses espaços aqui. Essa é a ideia intuitiva do que chamamos de cálculo integral, que é o cálculo de áreas. É uma das ferramentas mais poderosas da matemática. Então, se tivéssemos, por exemplo, uma força constante, se ela tivesse sempre o mesmo valor, para um dado deslocamento, ela estando na direção do deslocamento, nós já vimos que basta multiplicar o módulo da força na direção do deslocamento pelo deslocamento. Teríamos a área de um retângulo total. No caso de uma força variável, levamos a ideia de pequenos retângulos elementares que, no limite, quando esses ΔS se tornam muito pequenininhos, eles vão varrer toda a área, mesmo de um gráfico
correspondente a uma força variável. Ok? Então, para calcular o trabalho de uma força variável, eu preciso do gráfico F versus S, ou seja, a componente da força na direção do deslocamento em função do deslocamento. A área sob o gráfico me dá o trabalho. Portanto, o módulo da força na direção do deslocamento, composto em relação ao módulo do deslocamento num gráfico cartesiano, a área entre duas posições ou dois deslocamentos consecutivos é numericamente igual ao trabalho realizado nesse deslocamento. Então, essa é a propriedade que nos permite calcular trabalho de forças variáveis. Tudo bem? Porém, nós conhecemos uma força variável, uma força bem conhecida, né? A força elástica. Como assim ela é variável? Ora, imagina que tenhamos aqui uma mola, que é o nosso modelo para estudar a força elástica, uma mola ideal, né? Uma mola que nós esticamos, soltamos e ela volta sempre para a posição de equilíbrio. Comprimimos, soltamos e ela volta sempre para a posição de equilíbrio. Então, ela obedece à lei de Hooke, né? Que diz que a força elástica, o módulo da força elástica é proporcional à deformação. Muito bem. Então, temos aqui uma mola ideal que tem um parâmetro, que é a sua constante elástica, né? Que identifica a mola, né? A natureza da mola, uma mola dura, como amortecedor de um caminhão, tem um K grande. A mola da sua caneta, que você consegue deformá-la com o dedinho, tem um K pequeno. Né? Então, o K reflete a natureza da mola, a rigidez da mola. Então, a mola aqui está relaxada, não solicitada. Então, eu faço coincidir a sua extremidade livre com a posição zero, a posição x0. Se eu puxar a mola com uma força F1, a mola tende, né, a trazer a sua extremidade de volta à posição de equilíbrio. Então, a força elástica é uma força restauradora, que no equilíbrio é igual à força solicitadora. Então, essa força solicitadora de módulo igual no equilíbrio à força elástica promoveu uma deformação ΔX1. Então, para cada posição da extremidade da mola, para cada deslocamento, eu tenho um módulo de força diferente. Portanto, é uma força variável. E como é que ela varia? De acordo com a lei de Hooke, a força elástica é diretamente proporcional ao deslocamento, à deformação sofrida pela mola. Oba, então isso aqui é um gráfico força versus deformação, ou seja, força versus deslocamento. Então, a propriedade que acabamos de ver é válida. A área para uma dada deformação, para uma dada força elástica, é numericamente igual ao trabalho da força elástica. Bom, aqui nós temos, portanto, devido à linearidade do gráfico, um triângulo cuja área é o produto da base pela altura dividido por 2, né? O semiproduto da base do produto da base pela altura. Então, a base aqui vale ΔX e a altura é o valor da força elástica, que é igual à força solicitadora do equilíbrio. Ora, a força elástica é dada pela lei de Hooke. É o produto da constante elástica pela deformação ΔX. Então, a altura do triângulo é a força elástica dada por K ΔX. Então, a base é ΔX, a altura é K ΔX, dividido por 2. K ΔX vezes ΔX vai dar ΔX ao quadrado sobre 2. Olha que beleza. Temos uma fórmula, assim como no caso do peso, uma fórmula exclusiva para calcular o trabalho da força elástica. Então, a força-peso e a força elástica possuem uma fórmula exclusiva para o cálculo do trabalho, para o cálculo da transferência de energia. Ok? Então, a força elástica também sendo uma força conservativa, o seu trabalho também independe da trajetória seguida nesse campo de forças elásticas. Né? Então, o trabalho da força elástica é dada por K ΔX, que é a deformação ao quadrado sobre 2. Notem que quanto mais deformamos a mola, mais trabalho, mais energia é necessário nessa deformação. E também, quanto maior a rigidez da mola, maior o trabalho necessário na deformação. Tudo bem? Ok, pessoal. Então, nessa aula, nós falamos do trabalho de forças variáveis e aplicamos essa propriedade no trabalho da força elástica, que é uma força variável. Para cada deformação, eu tenho um módulo diferente na direção dessa deformação, desse deslocamento. Portanto, a força elástica se enquadra no modelo de forças variáveis e também é uma força conservativa, ou seja, uma força cujo trabalho independe da trajetória e em trajetórias fechadas, ida e volta, dependendo da forma da trajetória, o trabalho total é zero. Então, a força elástica, assim como a força-peso, e mais tarde vocês vão estudar a força elétrica, são forças conservativas. Elas obedecem a esses princípios, têm essas propriedades.
E isso vai ser muito importante porque nós vamos ver nas aulas futuras. Tá ok? Um abraço e até a próxima aula.